Olá, turma! Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso. E na aula de hoje nós vamos estudar os conceitos modernos ácido-base. No plano de fundo desse nosso slide aí, introdutório, nós temos o nosso sangue, né? Dentro de uma veia, né? E as hemácias, os glóbulos vermelhos passando aí nesse tubo capilar que é o nosso sangue. E o sangue, nosso sangue é um fluido que está submetido a um rigoroso equilíbrio ácido-base. E veremos também mais à frente, relembraremos, pois já vimos, que pequenas variações na escala de pH, de potencial hidrogeniônico, podem levar um ser humano à morte. Lembrando que pH é uma escala para medir o nível de acidez, o nível de íons hidrogênio, ali, de cátions H+, no nosso meio. No meio, né, que nós estamos fazendo a medida, a análise. Então, vejamos aqui que nós temos um diagrama de Venn aí, onde mostra várias teorias ácido-base. Toda essa nossa aula foi baseada em um artigo da Química Nova, que foi enviado em 1998, a seca em 1999, e publicado aí nos anos 2000. Tem uma pequena divergência quando você olha, alguns dizem que foi publicado em 1999, outras fontes dizem que foi em 2000. Mas as mais recentes que eu pude pesquisar, esse artigo de Aécio Pereira Chagas, da Química Nova, foi publicado nos anos 2000. Aceito em 1999 e publicado em 2000. Então, as teorias ácido-base elas foram surgindo ao longo do tempo para explicar o que era um ácido, o que era uma base, os comportamentos desses ácidos e dessas bases, os fenômenos, as reações químicas em que essas substâncias, essas espécies químicas se envolviam. E aqui nós temos um diagrama de Venn que mostra o quê? Mostra a relação de conjunto, né? O que é conjunto, o que é um subconjunto, o que está contido, o que não está contido. Enfim, a primeira teoria que surgiu foi a de Arrhenius. Depois teve a teoria protônica junto com a do sistema solvente, Lux Fluid, ionoprótica, eletrônica e a de Izanovich, ou Uzanovich. E aí, agora com o passar da nossa aula, nós vamos explicando cada uma dessas teorias e tentando salientar as importâncias a importância que cada uma delas teve, algumas limitações, e lembrando que sempre uma teoria vinha com a intenção de aprimorar a anterior, explicar assuntos ou deixar de forma mais didática fenômenos que a teoria anterior, a precedente, não explicava tão bem. Então, em 1887, Svante August Arrhenius, um cientista sueco, ele propôs a sua teoria, né? Que a teoria de ácido-base de Arrhenius surgiu da teoria da dissociação eletrolítica. Lembrando que Arrhenius ganhou o prêmio Nobel em 1903. Vamos ler aqui, como eu já falei para vocês, mais à frente a gente explica um pouco melhor a teoria, mas como essa nossa aula vai ser baseada nesse artigo que eu comentei com vocês, vamos ler bastante partes aqui desse artigo, pois ele explica bem direitinho a importância, né, o impacto que determinadas teorias tiveram no mundo científico. Então, esta teoria, a teoria ácido-base de Arrhenius, foi muito importante, pois além de dar conta de um grande número de fenômenos já conhecidos, provocou o desenvolvimento de várias linhas de pesquisa, inclusive contribuiu muito para se estabelecer as bases científicas da química analítica. Mencionemos alguns fatos, ou seja, vejamos alguns fatos importantes que a teoria de Arrhenius serviu como base para que pudesse ser desenvolvido. Primeiro, a aplicação da lei de ação das massas a equilíbrios iônicos e a obtenção da lei de diluição de Ostwald. A equação de Nernst, que relaciona a força eletromotriz das pilhas com a concentração dos íons, o eletrodo de hidrogênio e a determinação da concentração de íons H+, o efeito tampão, o primeiro estudo quantitativo de um indicador,
determinação da constante de dissociação da água, o conceito de pH, extensão da teoria para a amônia líquida, a extensão, ou seja, com alguns estudos a mais, que veremos mais à frente, se estendeu a teoria ácido-base de Arrhenius para outro tipo de solvente, como a amônia, que a teoria de Arrhenius ela só prevê a sua teoria como sendo em meio aquoso, ou seja, em água, o solvente sendo a água. Apesar de todos estes avanços, desde o início a teoria mostrou-se restrita à água, sendo que em alguns casos foi possível estendê-la a outros solventes, como a amônia líquida, porém em outros não. Em sistemas sólidos, como sílica, argilas, etc., não havia possibilidade de se aplicar a teoria de Arrhenius. Então aí é só para que vocês tenham essa ideia, essa noção de quanto que a teoria de Arrhenius serviu como base para diversas outras descobertas e avanços científicos fundamentadas nesta teoria. Então, o que vem a ser um ácido de acordo com a teoria de Arrhenius? Um ácido é um composto que contém hidrogênio e reage com a água para formar íons hidrogênio, ou seja, é um composto que tem que ter hidrogênio reagindo com a água para formar íons hidrogênios. Aqui no caso nós temos o HCl, ácido clorídrico, mais água, liberando H+, mais Cl-. Ácido bromídrico, HBr, mais água, gerando o íon H+, mais Br-. Lembre-se que o que faz uma substância ser ácida é justamente ela liberar H+, em meio aquoso. E vocês podem ver que tanto o ácido clorídrico como o ácido bromídrico obedecem a essa afirmação. O ácido fluorídrico da mesma forma, ácido sulfídrico da mesma forma. Já a amônia, ou o gás metano, né, o metano aí, ele em água, ele não vai liberar íons H+, e isso já é um problema que a teoria não consegue explicar. A teoria de Arrhenius. Já uma base, de acordo com Arrhenius, é um composto que produz íons hidróxido na água. NaOH, aqui hidróxido de sódio mais água, produz o íon Na+, mais o ânion OH-, ou seja, o ânion ou o íon hidróxido. Isso aqui faz com que essa substância, NaOH, hidróxido de sódio, seja uma base frente à teoria de Arrhenius. KOH, hidróxido de potássio, em água, gera o íon, o cátion K+, e o ânion hidroxila, o íon hidroxila. Mesma coisa para o hidróxido de lítio, para o hidróxido de cálcio, para o hidróxido de magnésio. E aqui nós já temos outra limitação da teoria de Arrhenius, onde se nós colocarmos sódio metálico em água, ele vai liberar íons Na+, mais OH-, mais gás hidrogênio. E a teoria de Arrhenius, ela não previa que uma substância era ácida ou base, sendo que essa substância fosse sólida no seu estado inicial, né? No caso, no seu estado para ser adicionado ali misturado com a água. Então, o sódio metálico, ele em água, ele funciona como uma base, porque ele vai liberar íons OH- e o meu meio aquoso ele vai ficar básico. Então, essa é outra limitação da teoria de Arrhenius. Outras limitações é que a teoria de Arrhenius se refere somente à água como solvente, já vimos essa limitação. Outra é que a teoria de Arrhenius afirma que as substâncias vão liberar íons H+, porém, estudando mais à frente, veremos que não se libera íons H+, e sim é um complexo, é uma estrutura bem mais complexa, como a mais complexa um pouco do que o H+, é o íon hidrônio. Porém, os livros de química analítica, os livros de química mais avançada, falam que essa carga positiva aqui em solução aquosa, ela está, na verdade, rodeada por um grande complexo de moléculas de água, chegando a 9 até 21 moléculas de água. Enfim, é uma estrutura mais complexa, mas que para fins de entendimento, fins de cálculos, nós adotamos H+, porém nós colocamos aqui H+, barra H3O+, para saber que, para se entender esse fenômeno protônico, aí é mais complexo do que o que nós podemos
imaginar à primeira vista. Não é possível aplicá-la em sistemas sólidos. Além disso, muitas reações orgânicas ocorrem com outros solventes diferentes da água. Ou seja, mais um problema, né, quando as reações ocorrem em solventes orgânicos. Como explicar o fenômeno ácido-base em meio orgânico? Mas aí outras teorias vêm para complementar justamente a teoria de Arrhenius, que é uma teoria inicial, mas que serviu de base para todas as outras. Não permite prever o caráter ácido de espécies químicas que não possuem o hidrogênio e o caráter básico de espécies que não possuem a hidroxila. Ou seja, outra limitação é que ácidos só são as substâncias que possuem hidrogênio e base e o caráter básico de espécies que não possuem a hidroxila. E para Arrhenius também bases são só substâncias que possuem a hidroxila, né? Então isso aí é outra limitação e que mais as teorias posteriores vêm aprimorar a teoria de Arrhenius. Depois vieram a Arrhenius explica também que essa reação ocorre, né? Quando nós temos um ácido e uma base juntos, ocorre uma reação de neutralização. Podemos ver aqui, ó, o íon H+, mais o OH- vai gerar o quê? H2O. Então essas duas cargas se neutralizam, gerando água. Se nós tivéssemos, por exemplo, ácido clorídrico e hidróxido de sódio, esses dois iriam reagir, formando o quê? Água e cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Outra crítica à teoria de Arrhenius foram as críticas de Werner, onde Werner falava que muitas das reações que Arrhenius procurava explicar, ele chamava como reação de neutralização, Werner chamava como reação que não era uma reação de adição, e sim uma reação de transferência, ou seja, uma reação de complexação, formando complexas estruturas coordenadas, que isso aí veremos, vocês irão estudar mais quando se quiserem se aprofundar mais em química inorgânica. Então, vocês vejam melhor, como eu falei para vocês, isso aqui tem tudo no artigo. Eu apenas passei para cá, né, para que vocês possam ver e que a gente possa fazer uma explicação acompanhada com vocês. Isso aí tem tudo bem explicado no artigo, então, quiserem mais detalhes também, vão lá e tiramos dúvidas nas próximas aulas. Teoria dos sistemas solventes. Essa teoria, ela conseguiu, né, explicar a constante de autoprotólise da água, onde um solvente ele gera um cátion mais um ânion característico daquele solvente, como por exemplo, a água, ela libera o H3O+, mais o H-, a amônia, o NH4+, mais o NH2-, o dióxido de enxofre, SO2, SO2+, mais SO3, 2-, e o POCl3 gera o que? O cátion POCl2+, mais o POCl4-. Então, basicamente a teoria do sistema solvente ela foi mais para isso, para explicar que fenômenos ácido-base ocorrem em outros solventes e que os solventes mesmos eles podem gerar tanto espécies ácidas como espécies básicas. E essa teoria foi proposta pelo cientista americano Edward Curtis Franklin. Então vamos só dar uma lidazinha aqui para acompanhar o que eu falei. Esta teoria começou a ser desenvolvida em 1905 por E.C. Franklin, principalmente para a amônia líquida, e depois por vários outros pesquisadores por generalização da teoria de Arrhenius. Pode-se dizer que é uma obra coletiva, considera que todo solvente sofre uma autoionização, gerando um cátion ácido e uma base, um ânion. Então, essa autoionização também é chamada de autoprotólise. Isso quando tem um próton, né, naquele solvente. Quando o solvente é aprótico, nós não podemos dizer que é uma autoprotólise, e sim uma autoionização. Como, por exemplo, aqui nesses dois casos tem uma autoprotólise. Mas nos dois casos de baixo não é autoprotólise, é autoionização. Então, ácido é tudo o que faz aumentar a concentração do cátion, característico do solvente, e base é o que aumenta a concentração do ânion, característico. A neutralização é a formação do solvente a partir destes cátions e ânions característicos. Aqui está as reações que eu falei para vocês, gerando os solventes, né? Eles reagem formando os cátions e os ânions característicos daquele solvente.
dezenas de solventes foram estudados, principalmente visando obter novas reações e novos compostos. Autoprotólise, então temos uma base mais um ácido, gerando um ácido 2 mais uma base 2. Vejamos, aqui nós temos uma molécula de água junto com outra molécula de água. A água é o solvente. Nós iremos gerar um ácido, que é o íon hidrônio, mais uma base, que é o OH-. E a constante de ionização, de autoionização, ou constante de autoprotólise da água, é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. A mesma situação se aplica para o ácido acético. E a constante de autoprotólise do ácido acético é 3 vezes 10 elevado a menos 15. A constante de autoprotólise do ácido, aqui é do etanol, que é para o etanol, água, ácido acético e etanol. A do etanol é 1 vezes 10 elevado a menos 19. Então a da água é mais forte. Essa reação de autoprotólise na água ocorre mais fortemente do que no ácido acético e, consequentemente, a do ácido acético ocorre mais fortemente, né, é mais favorável do que a do etanol. Então, foi dessas constantes do entendimento dessas reações de autoprotólise, de autoionização dos solventes, que surgiu as escalas de pH e de pOH. Escala de pH potencial hidrogênio iônico e escala de pOH potencial hidroxiliônico, onde pH será o quê? Será uma escala logaritmo, onde nós iremos tomar menos o log da atividade química da concentração de H+. Então, vejamos aqui, pH é igual a menos o log da atividade química do íon hidrônio, ou facilitando, de íons H+. Quando nós nos aproximamos de soluções ideais, nós não consideramos mais a atividade química, ou consideramos a atividade química muito próximo à concentração, a concentração molar daquela minha espécie química em solução. Então, o pH fica igual a menos o log da concentração de íons H+. Então, essa escala vai de 0 a 14, onde 7 nós temos um pH neutro, entre 7 e 0 temos um pH ácido, e entre 7, maior que 7 até 14, nós temos um pH básico. E aí eu deixo mais uma pergunta para vocês pensarem. Existe alguma solução, alguma substância que tenha um pH fora da escala de 0 a 14? Desde já é para estimar, né, estimular a curiosidade de vocês, mas saibam que há, certo? E se quiserem, pesquisem um pouco mais e é algo bem interessante para que vocês químicos, nós químicos, possamos saber. Então essa escala ela foi desenvolvida por Søren Peter Lauritz Sørensen. E vamos ver agora a escala de pOH, que é o que a gente viu sendo aplicado para a concentração, para a atividade química dos íons hidroxila. Então, pOH é igual a menos o log da atividade química do íon hidroxila, OH-. Quando temos soluções ideais, a atividade química ela pode ser feita uma aproximação como sendo igual à concentração molar desses íons em solução. Agora, a escala de pOH ela vai de 0 a 14, onde de 0 a 7 nós temos um pH básico, em 7 temos de 0 a 7. Ó, veja bem que essa escala ela é o inverso da pOH, da de pH. Na de pH, de 0 a 7, nós temos o quê? Um pH ácido. Já na de pOH, de 0 a 7, nós temos um pOH básico. Em 7, o pH é neutro. De maior que 7 até 14, o pOH indica o que? Uma solução ácida. Então veja que ela é o inverso da escala de pH. Um é o inverso da outra. A teoria de Bronsted-Lowry é o que? Também conhecida como a teoria protônica. Essa teoria ela foi desenvolvida por Johannes Nicolaus Bronsted, Thomas Martins Lowry. Esses dois primeiros, o primeiro dinamarquês e o segundo inglês, ganharam o nome da teoria. Ficou teoria de Bronsted-Lowry. Mas vale salientar também que o cientista americano Gilbert Newton Lewis, também conhecido simplesmente como Lewis na química,
ele também ajudou a desenvolver essa teoria, a teoria protônica. E essa teoria nos afirma o quê? Que um ácido é uma espécie doadora de prótons. Está aqui um ácido, né? Ele vai o quê? Doar um próton. Ele vai pegar esse próton que está do ácido, vai para a molécula de água e nós vamos obter o quê? H3O+, porque a água agora está com um H+, A+, né? Está com um próton a mais. E ali o A, que estava junto com o HA, lembrando que esse A é nada mais nada menos do que um termo genérico para um ânion, certo? Vai se transformar em um ânion, porque aqui ocorre o processo da ionização. Então, nós teremos aqui um A-, um ânion A-. Então, teremos um cátion e um ânion. O cátion característico, que é o H3O+, ou seja, cátion hidrônio. E quem é a constante de acidez dessa minha reação é quem? H3O+, vezes a concentração molar de A- dividido pela concentração molar do ácido na solução. E aqui eu mostro essa mesma reação, mostrando justamente a doação do próton, onde o próton é ali representado pela esfera amarela. Aqui eu tenho o ácido, esse próton é doado para a molécula de água, formando um íon hidrônio com a carga positiva, mais o A-, né, ali, o ânion genérico A-, mostrando para vocês de forma mais esquematizada como que ocorre essa doação protônica. Um ácido é uma espécie doadora de prótons. Então, um ácido forte é o que? É aquela reação onde tem um equilíbrio deslocado no sentido dos reagentes para os produtos. Ou seja, eu terei pouco ácido na forma molecular em solução. Praticamente todo ácido vai sofrer o processo de ionização e essa minha constante de acidez será uma constante muito elevada. E muitos dos livros, né, e na química se utiliza quando esse equilíbrio é muito deslocado para um sentido, nós, no lugar de colocarmos meias setas, colocamos apenas uma única seta no sentido em que essa reação ocorre com a forte tendência. Como eu falei para vocês, os reagentes a concentração dos reagentes vai ser muito maior do que a dos produtos e logo o valor da constante de acidez tende a ser muito maior do que 1. Um exemplo desse ácido é o ácido clorídrico, que está presente no nosso suco gástrico, ou seja, em nosso estômago. Constante de acidez do ácido clorídrico é em média de 2 vezes 10 elevado a 9. Um ácido fraco está parcialmente desprotonado em solução, ou seja, já é uma reação que ela não tende a ocorrer tão fortemente no sentido dos produtos. É uma reação onde vai ocorrer um equilíbrio maior entre concentração dos reagentes e concentração dos produtos. E a constante de acidez ela é menor do que 1. Um exemplo desse ácido é o ácido acético encontrado nos vinagres. E a sua constante de acidez ela é igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Agora aqui nós temos um gráfico bem interessante que é o de ácido por constante de acidez. O ácido e suas respectivas constantes de acidez. Quanto maior for a constante de acidez, maior será a força daquele ácido. E indo aqui aos extremos, nós temos que o ácido cianídrico, HCN, ele é muito mais fraco do que o ácido triclorobenzeno. E aqui, se a gente for parar para explicar, né, quimicamente o porquê que um é mais forte do que o outro, tem muito o que se explicar, e isso aqui a gente faz essas explicações quando estamos estudando ácidos e bases, de forma mais específica, e não as teorias assim de um modo geral. Uma base é uma espécie aceitadora de prótons, como a gente já tinha visto aqui. Não, agora a gente vai ver a primeira base, né? Então, a base, já que um ácido é uma espécie que doa prótons, uma base é uma espécie que aceita prótons. Então, a base genérica é representada pela letra B mais a água. Ou seja, a água vai doar um próton, a água atua como um ácido e o B vai atuar como uma base, pois está aceitando um próton. E as bases são aceitadoras de prótons. E os ácidos são doadores de prótons, como por exemplo o ácido clorídrico. Doa o seu próton para a molécula da água, como nós vimos anteriormente. E a constante de basicidade fica assim, a BH+,
vezes a concentração de hidroxila, concentração molar, dividido pela concentração da base molecular, que fica na forma molecular na solução. Isso daqui, pessoal, eu também só estou aqui mais revisando, né, para vocês. Vocês viram isso em Química Geral, então, por isso que aqui eu estou passando de uma forma mais rápida para que vocês possam entender, porém, ainda está bastante detalhado. E aqui eu mostro o fenômeno de aceitação do próton por parte da base. A molécula de água doa um próton, que é essa esferazinha amarela, e teremos a base genérica, BH+, mais OH- o íon hidroxila em solução. Uma base forte é o que? Como eu já expliquei, da mesma forma para o ácido, a gente vê para a base. É aquela base em que tende a se deslocar, reagir bastante com a água, e o equilíbrio dessa reação é deslocado para os produtos. E a constante de basicidade para uma base forte é muito maior do que 1. Um exemplo é a soda cáustica. Um exemplo de uma base fraca, onde nós temos o equilíbrio, a condição de equilíbrio mais equiparada, onde a concentração dos reagentes dividida pela concentração dos produtos, elas vão estar mais equiparadas, mais igualitárias, e a constante de basicidade para uma base fraca é menor do que 1. Um exemplo de base fraca é a amônia, onde a sua constante de basicidade é em torno de 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Da mesma forma, quanto maior a constante de basicidade, mais forte será essa base. E quanto menor a constante de basicidade, mais fraca será essa base. Então, a ureia, vamos pegar os extremos, a ureia e a trietilamina. Então, a trietilamina ela é muito mais forte do que a ureia, pois a constante de basicidade da trietilamina é 1 vezes 10 elevado a menos 3 e a da ureia 1,3 vezes 10 elevado a menos 14. Todo ácido, de acordo com a teoria de Bronsted, tem uma base conjugada e toda base ela tem um ácido conjugado. Vejamos, nessa reação nós temos o ácido cianídrico mais água. Esse ácido vai doar um próton para a molécula de água, certo? Então, aqui ela atua como ácido. E a água está atuando como uma base, pois está aceitando prótons. Porém, aqui o ácido cianídrico atua como ácido e a base, que é a água, aqui a água vai atuar como uma base. Porém, os seus íons lá nos produtos, eles vão inverter os papéis. O que era ácido deu origem a uma base conjugada desse ácido. Ou seja, essa base agora, que é o ácido, o ânion cianeto, ele vai fazer o quê? Ele vai aceitar um próton do íon hidrônio e vai voltar a ser um ácido. Então, aqui ele atua como base e aqui o íon hidrônio, que foi proveniente da reação da água com ácido cianídrico, onde a água foi a base, e esse íon agora vai atuar como o quê? Como um ácido, pois ele vai doar próton para o ânion cioneto, que atua como uma base. Da mesma forma, ocorre para a amônia juntamente com a água. Você vai fazer a mesma comparação, o mesmo processo, fazer a mesma analogia. E a água é um solvente anfiprótico. O que quer dizer isso? Que ora ela se comporta como ácido, ora ela se comporta como base. Depende de com quem que ela vai estar ali reagindo. E esse fenômeno de pares ácidos-base conjugados gera um fenômeno da gangorra. Por exemplo, se eu tenho um ácido muito forte, a minha base conjugada será muito fraca. Se eu tenho uma base muito forte, o meu ácido conjugado será muito fraco. Então vejamos, o ácido clorídrico é um ácido muito forte. Porém, a base conjugada dele será uma base muito fraca, que é o que? O ânion cloreto, né? O íon cloreto, Cl-. Vamos aqui para o outro extremo. O metano, ele é o que? É um ácido muito, muito fraco. Porém, a sua base será uma base extremamente forte, que é o que? O ânion CH3-.
Então, sempre lembre-se disso. Ácido base conjugada, nos remete ao que é a gangorra da conjugação, que é justamente quando, se um ácido ele é muito forte, a sua base será muito fraca. Se aquele ácido for muito fraco, a sua base será relativamente forte. Se uma base ela for fraca, o seu ácido conjugado será relativamente forte. E assim vice-versa. A teoria de Lewis proposta em 1923 e depois foi proposta novamente porque foi preciso para a comunidade científica melhor entender em 1938 e a teoria de Lewis ela foi bastante aceita e deu grandes avanços no mundo científico. Foi proposta por Gilbert Newton Lewis, onde ele afirmava que um ácido é toda espécie química capaz de receber um par eletrônico e uma base é toda espécie química capaz de doar um par eletrônico. Aqui nós temos uma base de Lewis, olha, porque a base ela vai o quê? Ela será capaz de doar um par eletrônico. E o ácido ele vai receber um par eletrônico. Então aqui, se nós fizermos a estrutura de Lewis, nós vamos ver que essa base ela vai doar esse par eletrônico para o próton H+, formando essa estrutura complexa, que é chamada de adulto, sal, complexo ácido-base, complexo doador, aceitador, dentre outros nomes. Outro exemplo é o que? Temos a amônia mais o BF3, trifluoreto de boro, que vai gerar essa estrutura complexa aqui, mostrando mais uma vez que a teoria de Lewis é baseada na doação de pares eletrônicos, doação, aceitação de pares eletrônicos, e passou a explicar fenômenos até então não explicados, até com a teoria protônica, a teoria do solvente, a teoria de Arrhenius, e uma teoria bastante, vamos dizer assim, foi um grande divisor de águas a teoria de Lewis. Conseguiu explicar bastante fenômenos que até então não eram possíveis de ser explicados. A teoria de Lux, proposta por Hermann Lux em 1939, é em sua forma semelhante à teoria protônica, considerando o ânion óxido, O2-, a entidade transferida ao invés do próton, segundo Lux. Ácido é um receptor de íon óxido e base é um doador, uma espécie doadora de íon óxido. Então, veja bem, Hermann Lux ele já fez essa distinção, onde um ácido é uma espécie receptora de íons óxido e uma base é uma espécie doadora. Então, uma reação entre um óxido ácido, que é o dióxido de carbono, e um óxido básico, que é o óxido de cálcio, seria uma reação de neutralização. Está aqui a reação entre o dióxido de carbono mais hidróxido de cálcio, gerando Ca2+, mais CO3 2-, que aqui vai dar o quê? Carbonato de cálcio. Da mesma forma, o dióxido de silício mais o óxido de potássio, gerando o quê? O silicato de potássio. Essa teoria mostrou-se bastante útil para tratar das reações envolvendo líquidos iônicos, sais e óxidos fundidos que ocorrem na metalurgia, na fabricação de vidro e cerâmica, nos sistemas geoquímicos. Creio que essa é a última teoria, a teoria de Usanovich. Usanovich, em 1939, apresentou uma teoria muito geral através da qual pretendia generalizar todas as teorias existentes. Defendia ácido como uma espécie que reage com base para formar sais, dando cátions ou aceitando ânions ou elétrons, e base como uma espécie que reage com ácidos para formar sais, dando ânions ou elétrons ou combinando com cátions. Estas definições são, de um certo modo, semelhantes aos conceitos de reagentes eletrofílicos e nucleofílicos de Ingold. Apesar de constar por algum tempo em vários textos e ser eventualmente mencionada, praticamente não gerou nenhuma linha de pesquisa. Enfim, a teoria de Usanovich, essa teoria de Usanovich, a anterior que foi a de Hermann Lux, já são um pouco mais complexas e mais generalistas. Elas tentavam explicar de um modo geral. Porém, essa teoria de Usanovich ela não teve grandes avanços. Ela não conseguiu explicar especificamente uma reação ou um grupo de reações.
Ela era mais teoria generalista que tentava englobar todas as demais. E por fim, agora sim, a última teoria, a teoria de Lindvik e Gutmann, também chamada de teoria ionoprótica. Essa teoria é uma generalização da teoria protônica dos sistemas solventes e da de Lux. As reações ácido-base podem ser formuladas como base mais cátion característico gera um ácido, e base é igual a ácido mais ânion característico. Temos aí alguns exemplos de cátions e ânions característicos. Esta teoria é um passar a limpo das teorias anteriores, pouco inovou em termos de gerar alguma linha de pesquisa, problemas, revisões, etc., e seus próprios autores fizeram posteriormente contribuições valiosas para o desenvolvimento da teoria eletrônica. Ou seja, Lindvik e Gutmann elaboraram a sua teoria, porém eles, tipo assim, com o que eles tinham elaborado e proposto, eles viram que não explicavam fenômenos com tanta propriedade como a teoria eletrônica. É tanto que depois eles meio que deixaram de lado a sua teoria e foram trabalhar em cima da teoria de Lewis, a teoria eletrônica, para explicar novos conceitos, até porque os artigos da época estavam explicando todos os fenômenos baseados na teoria eletrônica, era mais coerente, era mais didática. E eu quis constar essas teorias para que vocês possam saber, ter noção de que elas existiram e existem, né? Porém, as mais importantes para que vocês saibam é o que? A teoria de Arrhenius, a teoria solvente, a teoria protônica, a teoria eletrônica de Lewis e também eu acho até interessante a teoria de Hermann Lux. Ficando até aí, vocês terão um bom domínio das teorias ácido-base, os conceitos modernos ácido-base. E com isso, pessoal, nós terminamos a nossa aula. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula.